prazer, né, estar aqui participando de mais um Abeta Summit e dessa vez de poder estar trazendo um pouquinho aqui do meu destino, né, para vocês conhecerem. A gente está aproveitando o momento aqui do Abeta Summit para fazer o lançamento oficial a nível nacional do nosso circuito de cicloturismo Ciclo Jacutinga. Então, vamos lá. Primeiro, né, agradecer ao nosso prefeito Alexandro, que tem dado aí um apoio muito grande nas ações relacionadas ao turismo, está com esse olhar, percebendo a grande importância. E como é que surgiu, né, essa ideia? Com essa foto aqui, eu e meu amigo Leandro, a gente lá no alto de 1.433 metros de altitude, lá da Pedra Lisa, a gente vendo, né, todo o nosso território ali de Santa Rita e pensando, gente, como é que a gente pode fazer? Quanto lugar lindo e maravilhoso, como é que a gente pode fazer para desenvolver toda essa região? Em plena pandemia, a gente vendo os números, né, das vendas de bicicleta batendo recorde, cada dia mais as pessoas querendo andar de bike, surgindo novos roteiros. A gente falou, por que não montar também um circuito específico aqui para Santa Rita? A gente até tem um circuito lá já, que tem 400 quilômetros, passa por 10 municípios lá da nossa região, mas a gente queria fazer algo mais específico para Santa Rita, para tentar fixar um pouco mais os turistas, para ficar mais dias na cidade, para a gente ajudar, né, a desenvolver lá as empresas relacionadas ao turismo que foram tão impactadas, né, pela pandemia, meses de portas fechadas. Então surgiu essa ideia do Ciclo Jacutinga. Começou em 8 de abril de 2021, né, e aí a gente foi conversando com ciclistas da cidade. Esse acho que foi o grande diferencial desse projeto, o envolvimento que a gente criou com todos os ciclistas lá, e fomos definindo, mapeando, coletando dados, e, fotos, os textos, site, a identidade, né, e tudo mais que é necessário, né, para a realização de um projeto desse nível. A gente teve a pesquisa, né, do cicloturismo brasileiro de 2018, né, que ainda é bastante atual, que serviu para nortear um pouquinho a gente até do tamanho das rotas que a gente criaria, né? E a gente ficou espantado, assim, de certa forma, como o pessoal anda bastante, né? Então, assim, 17% das pessoas, né, dos ciclistas, andam entre 30 e 50 quilômetros, 34% anda de 50 a 75 quilômetros, 28% das pessoas, né, dos ciclistas, andam até 100 quilômetros numa mesma rota. Então, a gente percebeu até pela grandiosidade, né, como é grande o nosso território lá, que a gente teria um potencial enorme para isso. Então, a gente tem 15 rotas que variam aí de 15 quilômetros as mais curtas e chegando até 100 quilômetros. E quais foram as metas, né, que a gente colocou como principais com esse projeto? Gente, sempre com muitas imagens lá dessas nossas ciclorotas, tá? Então, primeiro, a gente quer tornar Santa Rita de Jacutinga um dos principais destinos de cicloturismo de Minas Gerais e do Brasil. Né? Tem que pensar grande, né, Luizão? Nós temos potencial para isso. A gente quer tornar a atividade turística a principal atividade econômica de Santa Rita de Jacutinga, valorizando as nossas histórias, tradições, patrimônios culturais da cidade, gerando renda e empregos para a população. Né, na palestra do Guto, né, que foi a abertura aqui do nosso summit, ele fez aquela imagem, né, daquela laranjeira, né, cheia de laranjas, falando do potencial, né? Lá em Santa Rita, a gente fala demais dessa coisa do potencial. Meu pai já tem há 32 anos já nessa atividade e a gente continua falando só de potencial. Então, eu acho que o Ciclo Jacutinga é uma boa laranjada, é uma geleia muito bacana, uma caipirinha que nós estamos fazendo de laranja. Então, é a maneira de a gente transformar um pouco desse potencial em produtos lá dentro da cidade. E aí, daqui a pouco, vem, né, a nossa população, os nossos empresários, para poder oferecer serviços em cima desse nosso projeto. Então, a gente quer muito sensibilizar a população santarritense
desse potencial turístico e oferecer oportunidade de empreender no turismo e de conhecer melhor até as belezas da cidade, que muitas vezes o pessoal nem conhece, nem reconhece, né, todo esse potencial turístico que Santa Rita possui. A gente quer atender às necessidades do turista, mas, ao mesmo tempo, ampliar as oportunidades nas cidades e nas comunidades rurais por onde passam as ciclorotas, né, através de serviços e a produção associada ao turismo. Então, essa ainda foi uma característica muito interessante na criação das rotas, porque a gente tem várias comunidades rurais que, muitas das vezes, não estavam envolvidas no turismo da cidade, né, porque às vezes não tinha um atrativo muito próximo, né? Então, o cicloturismo ainda permite isso, porque o grande atrativo é todo o caminho, né? Então, a gente conseguiu permear por todos os cantos da cidade, passar em todas as comunidades rurais, e a nossa intenção é esse envolvimento do pessoal para vender a produção, né? Lá tem muita coisa de doces, de artesanatos, né? Tem muita coisa interessante. A gente quer muito atrair mídia espontânea e fortalecer a imagem da cidade como um importante destino de turismo no Brasil. E a gente tem percebido que esse projeto, né, foi lançado há um mês e pouco lá em Santa Rita, e a gente já vem conseguindo atrair muitas propagandas. A gente tem tido um apoio interessante da Secretaria de Estado também, que tem indicado bastante a gente. A gente quer atrair novos investidores e empresários para Santa Rita, para a gente poder aumentar ainda mais a nossa oferta de produtos e serviços turísticos. Essa aqui é uma ciclorota da Travessia da Balsa, que é bem interessante. Esse é o Rio Preto, né? A gente, Santa Rita de Jacutinga, está bem na divisa com o estado do Rio de Janeiro. Esse rio é um rio divisor do estado, então a gente faz todo um percurso por estradas de terra, por Minas Gerais, atravessa o estado para o Rio de Janeiro e depois vai passar ainda por algumas fazendas históricas. Esse roteiro é bem interessante, né? E aí, para conhecer um pouquinho, né, das ciclorotas em si, qual foi a nossa ideia? Eu lembro, o Fernando, a gente participou até de um painel ontem aqui de cicloturismo, e eu liguei para o Fernando, falei: Fernando, me ajuda aqui, a gente está querendo fazer um circuito um pouco diferente dos circuitos mais tradicionais. A gente gostaria que todas as rotas sempre começassem e terminassem em Santa Rita. Posso utilizar a terminologia cicloturismo? Isso é cicloturismo? E o Fernando disse: com certeza é o que a gente chama de projeto Margarida, né, como se cada uma das rotas fossem as pétalas, né, e no centro a cidade. Então, esse mapa aqui dá para a gente entender um pouquinho da região, né? Então, aqui passa o Rio Preto, que é o divisor de estado. Para baixo aqui é o Rio de Janeiro, é a parte aqui do Vale do Café. E para cima aqui as cidades mineiras. Então, todos os passeios sempre saem do centro de Santa Rita, percorrem o interior do município, passam nos municípios vizinhos e retornam para Santa Rita, para que Santa Rita seja a base de hospedagem, alimentação, compras, passeios. Então, talvez uma facilidade, né, no ciclista em relação à logística, porque ele aluga um hotel e fica tranquilo, ele não precisa ter aquela preocupação de carregar tudo para poder dormir cada dia numa cidade diferente. Ele pode ir com a família toda, mesmo que não todos vão pedalar, mas ele faz um circuito e à noite encontra com a família de novo. Então, a gente está bem otimista aí nesse modelo do nosso projeto. Então, aqui são as 15 ciclorotas. Se vocês entrarem no nosso site, depois vocês podem conhecer aí em detalhe. E, né, em relação às características, né, praticamente todas elas têm cachoeiras. Santa Rita de Jacutinga é conhecida como a cidade das cachoeiras. A gente tem muitas fazendas históricas, principalmente por essa questão, né, da gente estar coladinho no Vale do Café, e algumas dessas fazendas do Vale do Café ficam no município também. Em relação à altimetria, né, falei aqui um pouco da questão da quilometragem, né? Às vezes nem é tantos quilômetros, mas sobe bastante. O Leandro está aqui, é testemunha, né? Lá na Serra do Pacal, chega a dar 1.700 metros de altimetria, num circuito de 50 quilômetros, né? No da Pedra Lisa, né, que é aquele pico fantástico com aquele visual, acho que dá 1.500 metros de altimetria total. Então, tem que ter perna também para pedalar. Esse aqui é o mapa oficial, né? Santa Rita ali no meio.
Então, a gente passa também por alguns lugares de referência turística, como é o caso de Conservatória, que é a cidade das Serestas. E algumas informações, alguns números do projeto. No total, foram 678 quilômetros, passando por 7 municípios, 10 vilarejos, com 15 cachoeiras no total, em 15 ciclorotas. Falando um pouquinho dos recursos de orientação para os ciclistas, dentro do site, ele encontra os aplicativos de navegação por GPS, ou ele pode ir através das planilhas e mapas, ou, se não, através da sinalização, que tem a sinalização permanente, que principalmente dentro da cidade, nos atrativos turísticos, e a parte da sinalização rústica. Então, o Wikiloc, que foi o aplicativo escolhido, aqui mostra um pouquinho do plano altimétrico, dos gráficos, as planilhas. Aqui já um pouquinho da nossa sinalização, que foi feita dentro da cidade. A gente fazendo o trabalho de instalação dessas placas. Aqui nosso prefeito Alexandre acompanhando de perto nossos trabalhos lá, contribuindo também, botando a mão na massa. Aqui já nas áreas rurais, a gente botando os totens de sinalização. E a gente fez todo esse trabalho já dentro dos moldes da Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso, com o intuito de poder incluir esse projeto também dentro da rede brasileira. A gente está muito otimista em relação às trilhas de longo curso, que a gente tem percebido que Santa Rita vai ser uma grande referência, já é uma grande referência. Com a inclusão do Ciclo Jacutinga na rede brasileira de trilhas, vai ser a quarta trilha de longo curso dentro do nosso município. Eu acredito, até ainda não tenho notícia de outra cidade que tenha tantas trilhas. A gente tem a Transmantiqueira, que é uma das principais trilhas. Eles estão criando uma, que é Caminhos do Vale do Café, que eles querem integrar a Transmantiqueira numa outra trilha me perdi o nome agora. E a gente ainda tem a volta das transições, então com isso seria a quarta trilha de longo curso. Aqui um pouquinho dessa sinalização rústica que a gente está fazendo. E aqui mostrando até a marca de Minas Gerais, porque me considero aqui um representante do cicloturismo de Minas Gerais. O Luiz Saldanha, que participou ontem também aqui do nosso painel, levantou alguns números. E Minas Gerais tem hoje 1/3 de todas as trilhas formatadas de cicloturismo no Brasil. 1/3 dessas trilhas são em Minas Gerais ou passam por Minas Gerais. Então, Minas Gerais realmente está se tornando uma grande referência nisso, e nos próprios dados que o Luiz levantou lá, o próprio apoio da Secretaria de Estado tem feito grande diferença para isso. E eu reconheço realmente o papel lá do secretário Leônidas, da Milena, que tem dado bastante apoio para a gente nesse sentido. Esse aqui é a volta das transições, que é esse outro roteiro que existe lá em Santa Rita, que foi lançado em 2016, que percorre todo o nosso circuito, que é o Circuito Serras de Bitipoca. Então, a cidade de Santa Rita é como Timbó aqui, é o início e o fim desse circuito. Então, com isso também tem atraído bastante gente para lá. Então, com o projeto do Ciclo Jacutinga, nosso interesse é ser um gancho até das pessoas que estão fazendo volta das transições, de quererem ficar mais 1, 2, 3 dias em Santa Rita para conhecer as outras opções de trilhas que a gente oferece lá também. Então, fica aqui o convite para vocês conhecerem o nosso site, ciclojacutinga.com. A gente teve uma preocupação grande de ter todas as informações, os e-books da criação desse projeto, para, de fato, ele poder ser uma referência para outros municípios também. Então, quem aqui está com interesse de montar um projeto de cicloturismo na sua cidade, fica o convite para conhecer lá todos esses detalhes no nosso site. Aqui embaixo, a gente tem todos os parceiros que
contribuíram e ajudaram para a criação desse projeto, a Secretaria de Estado, a nossa IGR, Sérgio Bitpoca, a Associação Comercial de Santa Rita, que é presidida pelo Leandro, que está aqui, a Rede Brasileira de Trilhas, o Conselho Municipal de Turismo e a ABETA também. Então, em 8 de outubro de 2021, a gente fez o lançamento institucional do projeto. No dia seguinte, a gente teve o lançamento com os ciclistas da cidade, que foram nossos grandes parceiros. Então, foi no feriado, então a galera estava pedalando aí durante todo o final de semana. E vou mostrar algumas fotos para vocês dessas nossas ciclorotas. Aqui é a Conservatória, que é a cidade da Seresta. A pecuária leiteira é muito forte lá na região, então cenas dessa, pedalando, são recorrentes. Muitas florestas, muitas cachoeiras também, essa lá no Itaboca, essa aqui já é a Cachoeira de Santa Clara, essa aqui já é a Cachoeira de Barbosa, essa é a nossa Fazenda Santa Clara, que é importantíssima, muito visitada, já foi palco de novelas da Globo. A água é o que não falta, que a gente está lá no pé da Serra da Mantiqueira, então o tempo inteiro, a cada passagem de um morro para outro, ou tem um riacho, tem uma nascente, tem um rio. Aqui já é no centro da cidade, a praça, a nossa estação ferroviária. E aqui, em frente à Igrejinha do Rosário, a gente saindo com ciclistas. Então, assim, a gente tem certeza que o grande sucesso desse projeto, dessa formatação, foi através dessa parceria com os ciclistas locais. E aí o nosso amigo Maurício Brasília, que foi responsável aí pela essa parte do projeto e tal, ele colocou aqui muito bem, nosso profundo agradecimento a esses novos bandeirantes, os nossos bravos ciclistas, que vivenciaram junto com a nossa equipe a experiência de percorrer os descaminhos esquecidos desses sertões. Então a gente tem uma galeria específica lá para agradecer aos nossos ciclistas e fecho aqui com esse poema, então, dedicado aos viajantes para os quais toda jornada tem os pés sobre pedais e que navegam em duas rodas por entre os mares de morros, estradas remotas e rotas das Minas Gerais, que em meio a florestas, rios e vales rurais trilham os descaminhos outrora proibidos dessas matas tropicais. E então, dessa maneira, redescobrem mais beleza pedalando a vastidão dos sertões da Mantiqueira. Maurício Brasília. Com isso, fica aqui o meu agradecimento, mais uma vez, e considero aqui lançado de forma oficial o nosso ciclo Jacutinga para todo o Brasil, Luizão. Parabéns, Gil. Maravilha. Parabéns. Bom, Santa Rita de Jacutinga é Minas Gerais é Brasil, redescubra Santa Rita, redescubra o Brasil, e lá em Santa Rita de Jacutinga também tem associado a Beta. Gil, muitíssimo obrigado. Para fechar, Luizão, tem um videozinho de 1 minutinho, só para vocês conhecerem um pouquinho das belezas lá de Santa Rita. E aí já passo aqui para vocês.